Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4. Na próxima sexta-feira teremos a vigília. A sexta-feira vai começar às 10 horas, isso, junto com a vigília. Vamos até às 6 horas da manhã. Vão estar várias igrejas junto conosco, aqui da regional do Boqueirão, Xaxim, Vilauer. Estaremos unidos aqui em oração, em prol do avivamento, buscando mais a presença do Senhor. Você está convidado, não precisa ficar até o final, né? Às vezes as pessoas não aguentam. A gente vai trazer bastante café aí para o povo aguentar. João 4, vamos orar ao Senhor antes. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa ceia que nós participamos e fazemos parte do corpo de Cristo, Senhor. E temos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, fazendo a Tua obra, estarmos cumprindo o propósito que o Senhor fez para nós. Eu te peço em nome de Jesus que essa palavra seja rema na vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, na minha vida, na vida das pessoas que estão nos assistindo. Que a Tua glória esteja conosco, Senhor, que a Tua presença, que a Tua palavra venha frutificar nos nossos corações. Faz que o nosso coração seja uma boa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. João 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos." Respondeu-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, tu não tens com quem tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui tirá-la." Amém? Glória a Deus. E aqui o Senhor, a gente vê um exemplo de relacionamento. Fala para o seu irmão, para a sua irmã que está aí do seu lado, se você está em casa, fale para quem está do seu lado, fale assim: existe uma importância no relacionamento. Amém? Existiam dois caminhos ali para Jesus, para ele ir para onde ele precisava. No caminho que ele não foi, era um caminho aonde
não precisava encontrar samaritanos, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas ele foi pelo caminho, porque Jesus sabia o propósito. E Jesus sabia onde tinha terra seca. Muitas vezes, nós queremos desviar do caminho aonde tem terra seca. Queremos só no caminho onde tem água, mas muitas vezes nós precisamos ir nesses caminhos aonde tem terra seca. Fale para o seu irmão assim, mas você precisa ter água. E Jesus era a fonte de águas vivas. Então ele tinha água. Não adianta a gente ir aonde tem terra seca, sem água. Mas Jesus era a fonte. E ali a gente vê o começo de um relacionamento. Nós estamos, a Marta falou, nós estamos em dias de avivamento. Começou o avivamento. Nós já estamos vendo. Não explodiu ainda, mas nós já estamos vendo. Nesses dias, vai aparecer a terra seca. E vai ter muita água. E a gente precisa levar esta água para a terra seca. Nós não podemos nos esconder nesses dias. E nós fazemos isso através dos nossos relacionamentos. Pessoas podem passar por aqui, Deus tocar, e as pessoas entrarem, sentirem aqui, virem água. Nossa, mas tem uma fonte lá, espiritual, que dá para ver. Mas e na segunda-feira, que não tem ninguém aqui na igreja? Na terça, na quarta? Nós precisamos ser essa fonte. E nós vamos fazer isso através dos nossos relacionamentos. E Jesus nos mostra aqui alguns exemplos de relacionamento. Ele foi humilde. Ele foi humano. Sim ou não? Deus cansa? Sim ou não? Deus cansa ou não? Não cansa. Se você for ler lá em Isaías, capítulo 40, onde diz lá que aqueles que esperam no Senhor, como? Renovarão as suas forças. O que diz lá em Isaías 40, antes de falar isso? Fala que Deus não se cansa. Existe um Deus que não se cansa, tem todo o poder, ele não se cansa. Mas Jesus veio como homem, e ele estava cansado. E além de estar cansado, estava com sede. E além de estar com sede, falou com uma mulher, porque os judeus não falavam com uma mulher. Além dela ser samaritana, era mulher. Então eram duas dificuldades que tinham ali. E ele foi humilde em pedir água. Ele já podia ter chego assim, olha, eu criei Jacó. Né? É tão lindo, né? Quando ela fala assim, quem você pensa que é maior do que Jacó? Né? Foi ele que criou Jacó. Foi ele que mudou a sorte de Jacó. Jacó, o próprio nome diz, né? Meio pilantra, meio picareta. Passava os outros para trás. Mas Deus mudou aquele nome. Mudou para Israel. E fez dele uma nova pessoa. Aquele Jesus que estava ali falando com ela. Então existe um poder no relacionamento. Então Jesus está mostrando aqui para nós. Ele se relacionou com alguém que não era do povo dele, não era normal eles conversarem, era uma mulher. Quantos preconceitos tinham aqui? E nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos quebrar isso. Nós devemos nos humilhar. Nós devemos dar o primeiro passo. Nós devemos ser simples. Esta é a forma de se relacionar. Porém, entre aspas, porém, quando nós falarmos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que dar o devido valor para Ele. A conversa muda. Fala para o seu irmão, sua irmã, a conversa muda. Não, fala mais alto. A conversa muda.
Quando nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, a conversa muda. Você não pode, olha, humildemente, Jesus, não. Jesus, Ele veio para transformar a sua vida. Ele transforma. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos salvar. Ele veio para te salvar. Salvar do quê? Salvar da morte eterna. Você vai ter vida eterna. O pastor Cícero estava falando ontem, na nossa reunião de empresários, foi uma benção. E ele comentou do ex-vice-presidente da República, que era o vice do Lula, que era um homem próspero, rico, foi vice-presidente. E uma vez perguntaram para ele se ele sabia para onde ele ia depois da morte. E ele falou que não sabia. Até o pastor Cícero falou, será que não tinha um abençoado lá no governo para falar para ele que existe vida após a morte? Existe uma vida eterna. E é esse Jesus aqui que nos dá essa vida eterna. É só Ele. É só por Ele. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é só por Ele que nós chegamos a Deus. Então Ele é vida abundante. Ele transforma. Ele muda uma história. Nós podemos falar, você pode chegar humildemente num relacionamento. Você pode chegar num relacionamento e falar assim, poxa, você me dá um pedaço disso, me dá aquilo, me diga as horas, me ajuda aqui, você pode me ajudar nisso aqui? Você começa um relacionamento humildemente, mas quando você fala de Jesus, não é mais humildemente. Você pode falar com propriedade. Qualquer pessoa que você falar pode mudar, pode te decepcionar. Qualquer pessoa. As pessoas mudam, mas Jesus não muda. Você pode falar assim, olha, ouça essa música desse cantor aqui, que bênção. Passa um ano, o cantor adultera, rouba, descobrem um monte de coisa, daí você, meu Deus, nossa, passei. Como é que eu faço para avisar todo mundo que eu mandei para ouvir? Esses dias me mostraram não, eu estava vendo nas redes sociais uma foto minha antiga. E a gente estava num local, tinham várias pessoas. Essas fotos que às vezes voltam e falam, né? Você estava lá, relembre, né? Alguém deve ter postado, não sei como é que funciona isso. Mas e nessa foto ali tinha uma pessoa que se desviou tremendamente dos caminhos do Senhor. Não foi um desvio, foi 360 graus, assim, foi para o outro lado. E está lá eu, na foto, sorrindo do lado dele, num churrasco, em comunhão. Talvez na época eu poderia falar, olha, apresentar esse meu amigo, pessoa séria, cristão. As pessoas mudam. E nós não temos como fugir disso. A gente não tem como fugir disso. Parentes nossos, pode acontecer isso. Pode acontecer isso com um irmão seu. Tem pessoas que são marcadas pelo sobrenome. Alguém que está numa cidade e alguém famoso naquela cidade rouba e aquele sobrenome fica manchado e as pessoas, poxa, eu tenho esse sobrenome. Não temos como fugir disso. Mas quando você fala de Jesus, não muda. Ele não muda a palavra dele. Quando ele fala, vim trazer vida em abundância, ele trouxe vida em abundância. Quando você pode olhar para a pessoa e falar com a autoridade do céu, dizendo assim, ele pode transformar a sua vida. Ele pode te curar. Ele pode todas as coisas. Ele veio trazer vida, ele veio mudar a tua história. Você pode falar, a pessoa está com uma história horrível, ele pode mudar a tua história. Esses dias eu conheci uma pessoa, e ele falou assim, tudo de ruim acontece comigo.
Parece que eu sou um para-raio, tudo. Eu pude olhar para ele e falar assim, Jesus pode mudar a tua história. Eu não preciso ter medo se ele é o cara mais azarado, se ele foi amaldiçoado pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo vô, pelo governador. Ele pode ter sido amaldiçoado por toda a face da terra. Mas se ele reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a maldição dele para. E Deus vai escrever uma nova história na vida dele. E você pode falar com toda a autoridade do mundo. Ele é fonte de águas vivas. Ele faz a mulher estéril ter filhos. Ele faz o cego enxergar. Ele tem poder para fazer o morto ressuscitar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Então Ele nos ensina nesse relacionamento. E nós precisamos disso. Não é com a mesma autoridade que você vai falar de Jesus, que você fala da igreja, ou de um pastor, ou de quem quer que seja, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas quando você fala de Cristo, é totalmente diferente. Esses tempos atrás, um grande pregador contou, ele é lá de Porto Alegre, eu conheço bem, uma benção. Vou até falar o nome, Isaías Figueiró, pastor Isaías Figueiró, ele é uma benção. E ele contou, numa das pregações dele, em algum lugar, acho que foi se não me engano, foi uma reunião de pastores que ele teve aqui, e ele contou que um dia tinha um bêbado, e o bêbado falou assim, ô pastor, eu lhe conheço, quando ele estava passando para a igreja. O senhor é o pastor Isaías Figueiró, me converti com você. Daí o pastor falou assim, por isso que você está bêbado ainda, porque você se converteu comigo. Você tem que se converter com Jesus, aceita o Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele, eu não tenho nenhum poder. Então tem pessoas convertidas a um pastor, pessoas, não foi culpa do pastor Isaías, ele é uma benção, mas tem pessoas que idolatram, tem pessoas que são convertidas a uma placa da igreja, uma religião. Não, tem que ser convertido ao Senhor Jesus Cristo. É Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele que muda a vida, é Ele que transforma, é Ele que escreve uma nova história, é Ele que é fonte de águas vivas, é Ele que cura, é Ele que faz novas todas as coisas, é Ele que traz novidade de vida, é Ele que nos dá a salvação e a vida eterna para nós, para a nossa família, para os nossos amigos. Na hora da ceia ali, o pastor Tiago falou, imagina, eu imaginei, irmãos, que coisa linda, eu imaginei uma ceia gigante, Jesus alegre ali, e eu olhei para o lado, eu vi o meu filho Daniel, eu olhei para o outro, vi o Pedro, daí comecei a olhar vocês, olhei o meu filho Tiago Mendes, e comecei a olhar vocês lá, e a gente olhando e rindo, e valeu a pena, lembra lá, Mário? Lembra lá, Samuel? Valeu a pena. Nós podemos ter essa esperança e podemos dar para as pessoas isso. Fonte de águas vivas. Ele diz aqui, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui acabou a humildade. Aqui veio uma verdade que não tem como mudar. Foi Ele que fez o poço. Ele não fez só o poço, Ele criou a água. Irmãos, nenhum alimento cresce sem água. A gente não ia comer se não tivesse água. A terra fica seca, não dá nada. Nós precisamos de água. Deu um pouquinho de seca aqui em Curitiba, ficou todo mundo maluco. Teve dias que teve gente que não pôde tomar banho. Água, você não pode lavar os alimentos, essa água aqui, maravilhosa, serve para a nossa circulação, ela é viva, ela é vida, tem várias propriedades da água, o nosso corpo não vive sem água, 4, 5 dias no máximo a pessoa já acabou, sem comida se fica mais tempo, mas sem água não. O nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo depende dessa água.
E Jesus fala, eu sou a fonte de água. Mas não dessa água. Muito além dessa água. Essa água eu vou tomar, e daqui a pouco vai me dar sede, eu vou ter que tomar mais um copo. E daqui a meia hora eu vou tomar mais água. Mas ele diz que a água dele é viva. E quem tomar dessa água jamais terá sede. Aí você pode se perguntar, né? Quem toma da água normal tem sede. O Senhor fala assim, mas e quem toma da água da vida eterna jamais terá sede? Essa aqui nós vamos ter sede. Mas se você for ver outras palavras, diz que nós temos que ter sede. Mas se Jesus falou que eu não vou mais ter sede, por que eu tenho que ter sede? Desejo. É isso mesmo, desejo. Mas não só desejo, olha só, olha que interessante. Esta água, aqui para nós é muito fácil. Eu vou ali no bebedouro e pego água. Sábado de manhã, estava acabando a água, e a abençoada da Mariana e o Vitor foram lá, obrigado, comprar água no Condor. É difícil? Não, atravessou a rua e tal, né? Mas não é tão difícil, está aqui na frente, está disponível. Agora, vai lá para o deserto, onde não tinha água, onde Deus teve que falar para Moisés bater na rocha para sair água da rocha. Você imagina a sede do povo. Dias ali sem tomar água. Quando não se tem água, imagine você, a mulher samaritana, saindo da sua casa, devia ser longe, vai lá com um cântaro, né? Andando, na ida, até vai, né? Mas na volta, com o negócio cheio de água. Então, era uma dificuldade. Não era como é hoje. Nós temos água encanada, em todo lugar você tem uma água. Aí ela falou que não queria mais. Poxa, eu tenho água viva, então não vou mais ter sede, eu quero essa água. Ela não estava entendendo ainda. Fala assim, seu irmão, para sua irmã, não se preocupe com o entendimento. Porque o Espírito Santo, ele explica todas as coisas. É Ele quem vai fazer tirar as escamas dos olhos das pessoas. É Ele que vai revelar Jesus no coração das pessoas. Não se preocupe. No começo a pessoa que você falar de Jesus, ela vai falar assim, não, mas quem pensa que é? É da tua religião. Respeita a minha religião. Como ela está falando aqui de Jacó. As pessoas não têm consciência. Nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito que vai convencer a pessoa do pecado, vai convencer de quem é Jesus. Mas essa água acaba, eu tenho que buscar outra. Mas Jesus fala, ó, quem quiser, de graça, venha a mim, e eu vou dar água viva. Quem beber jamais terá sede. Quando nós bebemos da fonte, o Espírito Santo representa a água. Quando nós aceitamos a Cristo, que é a fonte, o Espírito Santo vem. E nós temos a vida eterna. E o nosso espírito é vivificado. Gera em nós uma fonte. Que serve para nós bebermos e serve para os outros. O Senhor nesses dias quer nos encher do Espírito Santo para que flua de uma forma absurda a água. E muitas vezes você está num lugar e as pessoas vão começar a se arrepender, vão ser curadas. Como aconteceu com Pedro, que a sombra dele passava e as pessoas eram curadas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos experimentar, amém, irmãos?
nós vamos experimentar isso. Você vai estar num local, você vai mudar toda a área espiritual daquele local. Você vai mudar aquilo lá. A tua entrada vai mudar, vai gerar cura, vai gerar vida, vai gerar alegria, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas por que Jesus fala, mas vocês têm que ter sede? Quem tem sede, beba. Porque é uma fonte inesgotável. E eu não preciso ficar com sede. Se você for falar com um especialista, eles vão dizer, não tome água quando você tem sede. Sim ou não? Os médicos, eles falam assim, você tem que tomar 1,5 litro, 2 litros, 3 litros por dia de água, depende do peso. Toda vez que você tomar água, você está com sede ou não? Não. Não é o ideal. O ideal é que você vá tomar água de tempo em tempo. Você sempre esteja tomando água, para não gerar sede. Quando o Senhor está no meu coração, e eu vou na fonte, como é ir na fonte? É ter uma vida de oração. É estar lendo a palavra, é estar ouvindo um louvor no carro, é falando do amor dele. Eu estou dia a dia, diariamente com Ele. Eu estou na fonte. Eu não tenho sede. E é inesgotável. E tudo que eu busco nessa fonte tem conhecimento, tem sabedoria, tem cura, tem sinais, tem maravilhas, tem dons, tem solução para os problemas, tem tudo. É uma fonte. E de águas limpas, puras. Os nossos rios estão sujos, o nosso mar está sujo. Quantas praias que a gente ia, que era uma maravilha, e hoje já não dá mais para ir, não dá mais para tomar banho. Né, Alexandre? Camboriú, lá antes a gente dava para tomar um banho maravilhoso. Hoje já não está mais como era antigamente. Mas essas águas, elas não sujam. Esta fonte, além de ser inesgotável, ela não suja. Um dia vai acabar a água desse planeta. Já tem lugares que estão com problemas seríssimos de água. Esta água não para. Ela flui, ela não suja, ela limpa, ela só limpa. Não tem como sujar essa água. Ela vem e limpa. E eu tenho que ter esse desejo. Mas eu não tenho sede. Porque ela supre todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Esta fonte de águas vivas supre todas as minhas necessidades. Agora, no natural, a gente conhece a água, as propriedades, H2O, oxigênio, hidrogênio, 2 moléculas de oxigênio, 1 molécula de hidrogênio, H2O, é a água. Nós conhecemos, sabemos. Você olhar e ver que uma água está amarela, você vai, não vou tomar isso aqui. Tem o pH da água, a gente tem como medir tudo. Então você sabe, você não bebe em qualquer fonte, a gente tem o filtro ali. A gente conhece essa água. Você sabe quando você tem sede. Quando você tem sede, você não vai comer. Você tem o discernimento. Sim ou não? Eu lembro, quando eu era jovem, tinha um refrigerante chamado Tim. Alguém aqui ouviu? Fora o Mário e o Alexandre. O Rione também, né? O Tiago. Tim. Então era um restaurante. Daí tinha uma propaganda que a pessoa vinha no deserto, ele era do faroeste, e ele vinha assim com aquela cara de cansado e suando assim com um chapéu. Lembra disso? E aí ele chegava assim, e o atendente falava assim, água, o que você quer, né? Batatas fritas. Eu quero batata frita. Ele comia. Até você ficava passando mal quando estava assistindo assim, né? Daí ele, agora me dá uma tim. Daí vinha a pessoa falando, provoque a sua sede, né? Provoque, né? Com uma batata frita, bem salgada. Depois, daí aparecia ele tomando a tim assim,
Mas se fosse durante o dia, você saía da tua casa correndo para ir comprar uma tin gelada. Você tinha que tomar. Era um negócio assim que você não ficava sem tomar tin. Então a gente sabe disso aqui. Agora, a sede espiritual, as pessoas não sabem. Só existe uma forma de suprir a sede espiritual. Uma é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas Deus. Claro que Deus, mas Jesus Cristo nos leva a Deus. Ele nos leva ao Pai. Não tem como ir, não tem como suprir sem Jesus. Então a pessoa fala, não, mas eu não quero Jesus, quero Deus. Não tem, a Bíblia diz que só tem um caminho para chegar a Deus. Eu não tenho como ir lá nessa fonte sozinho. Ah, mas e se eu for com algum sacerdote? Não, é só Jesus. Jesus nos leva a Deus. Só que as pessoas não sabem isso, porque não está palpável. Então elas têm uma sede interior, que só Deus supre, mas elas não sabem. E aqui está explicado um pouquinho, lá em Jeremias, volta um pouquinho, Jeremias 2. Jeremias 2, versículo 13. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Então olha só, Deus está falando. O meu povo cometeu duas maldades. A primeira, eles me deixaram. Então existe um manancial. Eu sou o manancial de águas vivas, onde tem tudo que eu preciso, tudo que o ser humano precisa. Então o meu povo se afastou desse manancial. E olha o que eles fizeram. E cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Ou seja, não vai saciar. Quer um exemplo disso? Quando Moisés foi lá buscar a Deus, e ele estava demorando, o que o povo fez? Buscou uma cisterna rota. Moisés ia trazer lá a direção da fonte de águas vivas, que era o Deus Todo-Poderoso. Mas eles falaram assim, faz um bezerro de ouro para nós adorarmos. Isso é fazer cisterna rota. Quando eu estou sentindo falta, o ser humano sente falta de algo, e ele começa a idolatrar alguém, a idolatrar outros deuses, buscar sorte, feitiçaria, força do braço, confiar em algum líder muito bom, confiar num homem que tem muita boa oratória, muito bem sucedido, confiar no seu dinheiro, confiar na sua empresa, confiar nos seus estudos. Eu estou fazendo cisternas rotas. Vai ter um pouquinho de água ali, eu fico um pouquinho feliz e acabou. Não é a fonte de águas vivas. Eu preciso ir na fonte. É na fonte que estão todas as soluções para tudo que eu preciso na minha vida. É ali que está o meu propósito, é ali que eu busco o meu propósito. É ali que eu busco a minha identidade. É ali que eu busco conhecimento para o meu trabalho, conhecimento para como eu devo conduzir a igreja, a família, a empresa, os meus relacionamentos. É ali que a cura, é ali que tem alegria. Cisternas rotas são alegrias momentâneas. Eu estou ali na fonte, e a fonte diz, eu vou te prosperar. Ah, Senhor, mas eu não estou vendo.
eu vou te prosperar. Eu vou abrir portas, eu vou te prosperar. Ah, mas ainda não estou vendo, Senhor. Aí eu me afasto. Eu pego a força do meu braço e vou eu fazer. Eu vou conseguir alguma aguinha ali, mas não vai me saciar porque uma hora acaba. Eu preciso voltar lá arrependido. Se eu estiver aqui e o Senhor fala aqui, vai me prosperar. O combustível para eu aguentar isso é eu crer nessa palavra. E se eu creio é como se já estivesse acontecendo, só não vi ainda, mas eu creio. Deus, maravilhoso, o Senhor vai me prosperar, eu vou ficar aqui. E eu vivo pela fé, porque nessa fonte aqui eu vivo pela fé, não é pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Porque tudo que está falando aqui nessa fonte vai acontecer. E vai acontecer no tempo certo, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Irmãos, e é em todas as áreas da nossa vida, nós cometemos isso e vamos buscar cisternas. Deus, eu preciso de uma esposa. Eu já tenho, né? Estou dando um exemplo. Eu tenho uma boa esposa. Deus, eu preciso de uma esposa. Tiago Abrão, né, Tiago Abrão? Preciso de uma esposa. Aí Deus fala, eu vou te dar, Tiago. Você vai ser uma boa esposa. Eu vou te dar. Aí ele tem duas coisas para fazer. Ele crê e fica alegre e fala, olha, Deus falou que vai me dar uma esposa. E já usou o profeta tal, profeta tal, profeta tal, pastor tal, apóstolo tal, o mestre tal, já, todo mundo já falou, já. Então vai vir essa boa esposa, eu vou me alegrar nisso, eu vou ter paciência. É assim. E esse combustível da fé, a fé é um combustível para nós. É como o pai, quando quer acalmar a criança, pai, mas você vai me dar uma bicicleta, mas quando chega o Natal? Está em setembro ainda, né? Já está perto do Natal? Calma, filho, já está perto. Longe do Natal é janeiro. Setembro já está perto, você vai ganhar a bicicleta. Daí acalma. Então Deus nos acalma. Quando Ele vê que está muito nervosinho ali, vem um profeta, o Senhor vai trazer tua esposa. Glória a Deus, mas eu vou ficar aqui na fonte, na fé. Mas Ele pode falar assim, vem uma mocinha bonitinha ali, Ele já sai de perto da fonte. E vou casar com ela. Irmãos, os grandes homens de Deus da Bíblia fizeram isso. Vocês acham que Arão não era um homem de Deus? Grandes homens de Deus da Bíblia fizeram isso. Abrão estava na fonte e Deus falou para ele, eu vou te dar um filho, a tua posteridade vai ser como as areias, não dá para contar como as estrelas do céu, você não vai conseguir contar, você vai ser pai de nações, pai de multidões. Não, está demorando muito, eu vou lá cavar uma cisternazinha. Fala com a Sara, olha, vamos ter o filho aqui com a minha serva, Agar. E olha a confusão que deu. Mas Deus é tão maravilhoso, tão bom, porque aqui, nesta fonte, olha que lindo, irmãos, nesta fonte, há perdão. Sabe quanto perdão que tem nessa fonte? Alguém pode me falar? Eterno, infinito. Então eu posso vir aqui e falar, Senhor, pisei na bola com a minha empresa, pisei na bola com a minha esposa, pisei na bola, não devia ter feito isso, o Senhor me perdoa? Perdoa, fica aqui, eu perdoo. Filho pródigo, parábola do filho pródigo é isso. Foi. Se arrependeu e voltou. E depois que ele dá esse perdão, ele não cobra nada de nós. Ele não fica lembrando. Ele não joga na tua cara.
ele se esquece. Vai lá para uma profundidade tal que você já não consegue mais nem lembrar disso. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E essa fonte está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. O Espírito Santo habita em nós. Quando nós vamos falar para alguém que ele vai ser curado, ele vai ser curado. Que Deus pode fazer todas as coisas na vida dele, que Deus vai escrever uma nova história, porque ele vai escrever uma nova história. Nós precisamos de uma vez por todas confiar nele e falar dele lá fora. Não é falar para vir para a igreja, não é falar que tem um pastor, não é falar que tem um louvor bom, que tem alguma atividade. Isso aí não é isso. É Jesus, cura, salva, liberta, transforma. Porque quando ele estiver na fonte, quando ele entregou a vida para Jesus, Jesus vai falar assim, olha, você vai numa igreja, lá tem pastores, vão te ajudar. Você vai frequentar uma igreja. Nós vamos ter que fazer a ceia, nós vivemos como irmãos, não tem como estar na fonte e querer ficar se banhando sozinho. Não, é tudo em comum, é tudo em conjunto. Aí ele vem para a igreja. Mas ele não pode achar que é o pastor que vai salvar ele, a placa da igreja que vai salvar ele. Se ele pagar o dízimo, ele vai ser salvo. Se ele der uma oferta maior, então, nossa, além de ser salvo, ainda vai sentar na mesa de Jesus lá. Não, a salvação é de graça. Mas é só por Jesus Cristo, que é a fonte de águas vivas. E esta mulher, ela entendeu isso. Essa mulher entendeu isso. Ela entendeu tanto isso depois, que ela foi uma fonte. Você pode ser uma fonte na sua casa, para a sua família. Ou você pode ser uma fonte na sua empresa. Esta mulher foi uma fonte na sua cidade. Ela chamou a cidade inteira. No final, não vou nem ler, não precisa. Todos já conhecem bem essa parábola. Essa parábola não, essa passagem de Jesus. Eles falaram assim, antes, nós estávamos aqui por causa que você tinha nos falado. Mas agora, nós já ouvimos ele. Nós estamos aqui por causa dele. Fica conosco. Eles convidaram Jesus para entrar no seu coração. Você pode ser uma fonte para um país. Deus pode te levar para um país que não tem a evangelização ainda, que não foi evangelizado, e você ser a fonte desse país. Você pode ser a fonte numa instituição, no governo. Nós podemos ser fonte em vários lugares. E é um processo. E a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Então o Senhor começou uma linda obra na sua vida e Ele vai terminar. Só que ela nesses dias vai ser potencializada pelo Espírito Santo de Deus. Será derramado de uma maneira extraordinária nas nossas vidas. Então é um momento diferente. Nós não estamos num momento normal. Antes nós profetizávamos esse momento, agora nós estamos nesse momento. Então nós precisamos agir. Pessoas que a gente falava há 10 anos de Jesus, dava livro, evangelizava. Às vezes agora você vai chegar na pessoa e ela vai entregar a vida para Jesus. A gente vai ver isso com os nossos olhos. Precisamos crer nisso. Precisamos romper nisso. Deus é maravilhoso. Para encerrar, vamos abrir lá no livro de Apocalipse.
ver o capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 5. Diz assim: e o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. Quem aqui quer que Deus faça nova todas as coisas? Olha que lindo isso. Um dia Deus vai falar: faço nova todas as coisas. Acabaram-se os ladrões, acabaram-se as doenças, acabou a falta de água, acabou a falta de comida, acabou o desemprego, acabou a falta disso, falta daquilo, e agora tem tudo em abundância. E Deus é um Deus abundante. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tudo que a gente fala da terra pode mudar. O nosso discurso muda, as nossas coisas mudam, as nossas filosofias mudam, mas a palavra do Senhor não muda. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis. O homem mais verdadeiro do mundo, ele pode mentir um dia. Ele pode dar uma vacilada e mentir. O homem mais fiel do mundo pode dar uma vacilada e ser infiel. Em algum momento ele cometeu alguma infidelidade. Mas o Senhor é fiel. É verdadeiro. Ele não mente. Não tem nada que ele vai mentir. Nunca. E nunca vai ser infiel. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. De graça. Só basta eu querer. É de graça. É de graça que você vai ouvir: eis que faço nova todas as coisas. É de graça que o pastor Tiago Mendes falou da nossa ceia com o Senhor Jesus Cristo. Você não pagou nada, você não precisou fazer nenhum sacrifício. Não tem sacrifício, é de graça. Existe esforço para eu me manter ali na fonte. Existe um esforço. Existe um esforço contra a minha carne, que às vezes quer voltar aqui e cavar uma cisterninha em alguma área. E toda vez que eu venho cavar uma cisterninha, eu me afasto da fonte do Senhor. De graça lhe darei fonte da água da vida. Em Apocalipse 22, 1 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que lindo. Este rio vem lá do trono de Deus. Essa água que nós estamos buscando e que nós estamos mergulhando nela, ela vem lá do trono, da fonte. A fonte é o trono de Deus. E no versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, diz: venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu queria orar com você agora. Você que está em casa, feche os teus olhos. Queria pedir para os pastores, não precisa vir aqui, mas fiquem só de pé, preparados. Você com os olhos fechados. E você sente que o teu coração está árido. Precisa, agora. Você que está em casa também. Você vai clamar a Deus agora. Se você sente que
Tem alguma área que você está cavando cisterna, você não está na fonte, você não está tendo paciência, ou que o teu coração está árido, você precisa desta água. Eu quero que você levante a mão e um pastor vai estar aí orando por você. E nós vamos orar por você que está em casa também. Então, levante bem a mão assim para os pastores verem. Os pastores podem vir orar, por favor. Pai, toca cada vida, Senhor. Enche com a tua água, Senhor. Enche com a tua água, Senhor. Enche, Senhor. Tu és fonte de águas vivas. Senhor, a tua palavra diz que do nosso interior fluiria rios de água viva. E que nós possamos agora fluir para os nossos irmãos que estão aqui, Senhor, com a mão levantada, que estão em casa, aqueles que estão precisando, Pai. Tu és a fonte de todas as coisas, de tudo que nós precisamos. E eu te peço agora, vem sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Escreve uma nova história, Senhor. Escreve uma nova história, Senhor. Eu profetizo, Senhor, uma nova história para cada vida aqui. Em nome do Senhor Jesus, uma nova história, Senhor. Uma nova história. Uma nova história. Em nome do Senhor Jesus. Que a tua graça esteja sobre cada irmão aqui. Senhor, que eles saibam que esta fonte é de graça. Não existe nada que nós possamos pagar para estar nessa fonte, mas basta querer, basta entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos mergulhar, que nós possamos desejar, Senhor, esta água que flui do trono de Deus. Traz cura nesta manhã, Senhor. Traz cura à tua igreja. Traz alegria. Limpa os corações, Senhor, traz um novo ânimo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado porque nós vamos ver maravilhas nesses dias, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que a tua graça, que a tua unção esteja sobre cada vida aqui. Que o teu amor esteja sobre nós, Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre cada vida aqui.